Há 9 anos comecei esse canal no YouTube com a proposta de entrevistar pessoas que moram em seus veleiros. E eu tenho feito isso desde então. Primeiro na Baía da Ilha Grande, mas depois subindo a costa e descendo entre Rio de Janeiro e Uruguai algumas vezes. Agora está na hora de ir mais ao norte e seguir lentamente por toda a costa do Brasil e depois, quem sabe, o resto do mundo. Era para ficar um mês em Paraty, mas acabamos ficando 8. Então chegou a hora de sair. Você já deve ter notado que eu já estou me despedindo fazem alguns episódios. E às vezes é difícil partir mesmo, dizer adeus, ter a coragem de mudar. Mudar de cidade ou de vida é abraçar a incerteza do que está mais adiante. Você não sabe se vai ser tão confortável quanto é aqui. Ou se vai encontrar outros amigos também. Não sabe nem se vai ser tão bem recebido como o último destino. A vida de quem é nômade é uma aposta. Mas como é, na realidade, a vida de qualquer um? Já que ficar parado enquanto tudo muda à sua volta também é uma aposta. E também tem seus riscos. Mas todos esses desconfortos e dúvidas só acontecem na vida de quem vai, de quem faz. Se você não sente eles de vez em quando, provavelmente não está fazendo. E será que você vai fazer em algum dia? Será que isso é para você? Apesar do tempo enorme que ficamos em Paraty, mesmo assim, nos dias antes da partida, ainda estávamos fazendo várias revisões do balanço. Chegou a hora de fazer a revisão do motor do balanço. Vamos lá? Quem mora em um veleiro geralmente tem o motor na sala. Esse Volvo D130 foi uma grande conquista no balanço. Ele já com 800 horas e até aqui não tivemos um problema sequer, só fazendo as manutenções preventivas mesmo. E antes de tirar o óleo antigo, é bom ligar o motor um pouco para deixar ele mais líquido, mais quente e sair com mais facilidade. Agora que eu já aqueci um pouco, vou colocar isso aqui até lá embaixo. Diferente do carro, onde você simplesmente abre um parafuso para o óleo cair, aqui bombeamos ele através de um cano no lado do motor. E começar a bombar óleo daqui. O motor frio fica muito grosso o óleo. Eu uso essa bomba de metal da Jabsco, manual mesmo, porque eu acho que não justifica eu ter uma bomba elétrica para isso aqui, usando tão pouco. Demora um pouco para vir o óleo. Tem que ter paciência. A Ana aprendeu também a fazer uma parte da revisão e trocou a correia do alternador. Vou confessar que eu já estava com saudades de eu mesmo fazer a revisão, porque, afinal, muito da segurança está em você saber a manutenção do seu próprio barco. Caso aconteça algum problema no meio do nada, onde não tem ajuda, por exemplo. Ana Lívia já trocou a correia, eu já troquei o óleo ali, naquele filtro que está ali embaixo, branquinho. Falta trocar agora aquele filtro de diesel lá, que acho que eu vou fazendo isso enquanto rola toda essa água. Assim. A água, na verdade, era etileno glicol, estávamos trocando o fluido de arrefecimento. A Ana aprendeu também a trocar o rotor da bomba de água salgada, que é uma coisa muito importante e eu acho que todo navegador deveria saber trocar e ter uma reserva. Como é que tá a dobrinha aqui, ó? Tá vendo? Tem que estar no mesmo sentido a dobrinha. Eu tirei uma foto agora. Nessa revisão trocamos os filtros de lubrificante, ar e combustível, correia, rotor, óleo e fluido de arrefecimento. Na real, algo que, se feito com paciência e cuidado, não é tão difícil. Agora é o seguinte, a gente vai bombear aqui, ó. Tava cheio de diesel no filtro, né? E aí se a gente der partida, por exemplo, com isso aqui assim... Vai queimar. Tem ar, faz um aperto cruzado, assim, sabe? Pra que não fique um lado mais... Tipo, às vezes aperta um, aí do outro lado, sabe assim? Sim. Pra que... A vela com certeza é a nossa propulsão principal. Mas ainda assim, ter um motor bom é fundamental. E nesses já 2 anos que eu estou com o Volvo verdinho aqui, posso falar com muita convicção que me apaixonei. Para começar, nunca deu problema. Tem uma rede enorme de distribuição e assistência técnica, e é um motor bem moderno e de fácil manutenção. E agora, depois dessa revisão, está firme e forte para mais algumas travessias. Fiz uma manutenção no quadrante do balanço também, que estava bem sujo. Ele está aí desde 1989 e ainda está bem decente. Difícil o acesso aqui, cara. Difícil o acesso. Tem alguns sinais de corrosão depois de todo esse tempo, mas ele está bem grosso e firme. Então eu limpei ele e passei graxa de lítio para proteger. Que é essa graxa azul aí. Agora tá tudo besuntado. Que graxa azul, ó.
Que maravilha. Aqui embaixo também, graxa nesse negócio aí. Toda engraxada. Na real, eu fiz várias outras pequenas manutenções antes de sair. Eu vou começar a pintar várias vezes isso aqui, ó. O que é isso aí? É o piloto automático, a bomba do hidráulico. Isso aqui é o piloto automático, né? Quando ele joga energia aqui, ó, essa bomba funciona, uma bomba de líquido assim, e o líquido flui aqui e faz esse pistão ir pra frente ou pra trás, pra trocar o piloto. E aí ele preso no quadrante. Aqui tá enferrujando, ó. Quando teve em Porto Alegre, pintei, mas tá enferrujando ainda. Segui pintando isso aí, porque, pô, é caríssimo isso aqui, é muito bom. E se estraga essa lata aqui, tipo, não sei se salva o piloto. Não queremos. Que boniteza, ficou, ó. Ó, pintadinho. O meu guincho teve problemas também. Estourou uma rosca em um ponto em que era muito difícil colocar um parafuso maior. Então, para isso, eu pedi uma ajuda do Jack. Afinal, um guincho novo é bem caro. Ó, a gente tá com problema de um parafuso espanado lá na rosca lá. E aí existem essas rosquinhas hipoide que a gente instala lá. Rosquinha o quê? Hipoide. E isso existe uma ferramenta própria para instalar, mas como a gente não tem, eu fabriquei uma aqui, ó. Cortei um parafusinho que daí encaixa ali no pininho e a gente consegue rosquear ela lá no lugar lá de onde a gente vai fazer a rosca nova. Nossa. Aguarde, acompanhe e verão. No inverno também funciona? O problema desses guinchos, às vezes, é a corrosão dos parafusos em alguns anos, o que dificulta bastante a manutenção. Não sei por que eles misturam tantas ligas de metais diferentes nisso. O que aconteceu aqui também é que a corrente vai acumulando no paiol onde ela fica guardada, e fazendo com que ela se acavale naquela parte do guincho. E isso força aquele parafuso e danificou o sistema. Mas conseguimos abrir a rosca maior, colocar a rosca hipoide e então um parafuso igual ao original. Eu espero que depois disso ainda dure muitos anos antes de eu me preocupar com isso novamente. De quebra aprendi também que é sempre bom manter umas roscas hipoides aqui no barco. E no dia 22 de abril, saímos da Marina Pier 46, que nos recebeu tão bem aqui, e fomos para o norte. Para onde exatamente, não temos certeza ainda. Com certeza, fazer toda a costa brasileira. Depois Caribe, mas a partir daí é muito tempo para decidir agora. Já que paramos em todos os cantinhos e cada lugar ficamos vários dias. Afinal, para que pressa? Há muitos golfinhos para se encontrar por aí na travessia. E muitas lentes diferentes para descobrir novas formas de chegar aqui. Deixando Paraty para trás mais uma vez. Que lugar? Fala que não foi, acho que o melhor lugar para morar. Sensacional. Voltaremos. Talvez demore um pouco, mas voltaremos. Paraty e suas nuvens incríveis. Eu não sei qual é a explicação, mas muitas das minhas melhores imagens com nuvens gravei por aqui. Muito feliz e na falta do termo melhor de estar na estrada de novo. Sim. Muitas coisas novas por aí, eu tenho certeza que a gente vai encontrar. É como se virasse uma chave de repente e eu me sentisse novamente um modo mais nômade. Que tem os seus próprios prós e contras, é verdade, mas parece que para mim é a forma mais intensa e prazerosa de se viver. É onde eu me sinto jovem, aprendendo, interagindo com o mundo. Mas é verdade que dá um nó no coração a cada partida também, um aperto. E ao longo do caminho, depois de tantas partidas, parecemos uma massa de pão que precisa ser sovada para crescer mais. A cada aperto, dobra ou batida, parece que nos tornamos maiores de alguma forma.
Cada dia essa vigia mostra um céu diferente. Olhando para a popa, você vê uma terra diferente. Às vezes cercado de natureza, às vezes de cidades. Cada lugar traz algo de peculiar. Mas você tem ainda as suas coisas, você está em casa. Dormimos no Bracuí, em Angra, onde havia um vento vindo de um quadrante meio desprotegido para onde estávamos ancorados. Isso fazia o barco balançar um pouco. Com este vento, não era aqui o melhor lugar para ancorar, mas tínhamos marcado com Rafael e a Aline da Renew Boats para nos ajudarem com umas goteiras aqui no balanço. Eles vão trocar as borrachas das guaiutas que estão entrando água. Não tanto quando chove, mas quando ondas batem em travessias. Tem notebook, coisa assim, aí cai água salgada aí, cara, pode dar um prejuízo. Água é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. Bom quando sacia e ruim quando estraga. E aí, o que vai rolar aí? Você vai botar... Nós vamos colocar uma borracha diferente, uma borracha de vedação aerada, oca. Ela absorve mais as imperfeições da superfície da gaiuta. E a gente espera que assim você faça menos força para fechar a gaiuta e vede mais. Depois você me conta na travessia aí. Essa é a borracha. Essa é a borracha, tá vendo? EPDM, furadinha. PDM. EPDM, O que é PDM? EPDM é uma borracha sintética. Tá. Existe a borracha natural, que é essa daqui, e essa daqui é uma borracha sintética. Como em outras vezes, aprendi muito observando eles trabalharem nesse reparo. E eles criaram algo que faz muita falta no universo náutico brasileiro. Empresas especializadas em uma parte da manutenção. Eles têm uma experiência enorme de todos os dias, durante anos, consertando guaiutas, vigias e outros tipos de vedações. Isso somado à experiência que eles tinham em terra, anos trabalhando para grandes montadoras de automóveis, faz muita diferença. Agora com essa borracha nova aí... Cara, a borracha tá nova, mas o problema não é só a borracha. Vai ter que depois fazer um trabalho de fibra aqui nas ancoragens da dobradiça aqui, né? E dos fechos aqui que estão bem moles. Tá, não, isso eu tô ciente, né? Mas nada que uns bons dias de sol e epóxi não resolva. Está feito, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Além do mais, os dois são muito legais e foi um prazer enorme passar um tempo com eles. No outro dia navegamos até o Bonfim, ainda em Angra, para visitar um outro amigo. O Bonfim é uma praia que fica a 1 hora dali, e é bem perto da cidade de Angra dos Reis. Estamos aqui com o Monarca, dando a carona pra gente pro mercado. Angra é uma cidade bastante voltada ao mar, tanto no turismo como industrialmente. Não é toda cidade que tem uma plataforma de petróleo e manutenção no centro da cidade. A Praia do Bonfim, que é a casa onde o nosso amigo habita e mora, é um lugar bem tranquilo para se ancorar, pelo menos durante a noite. É importante ter em cada cidade um lugar calmo para trabalhar, com acesso bom à terra. É até meio engraçado trabalhar enquanto todos se divertem lá fora. A promessa é que a modalidade vai entrar nas Olimpíadas, o pedal sails. Olha lá. Porque na Baía da Ilha Grande tem evento, a gente em comum. Resolve bem. O Siqueira, que esteve na regata com a gente ao Habitem, vão nos levar para conhecer a Capela do Senhor do Bonfim, que fica em uma ilha aqui na praia. A família dele mora há muitas gerações aqui no Bonfim e fazem parte da equipe que faz manutenção na capela. Além disso, ele está se formando na faculdade de História, então ele tem um olhar bem interessante sobre a região aqui. Eu acho que ela é de 1875, alguma coisa assim. Mas assim, tem duas lendas assim que estão relacionadas com a construção dela, né? Tem um cara que fala que um pescador que estava perdido no mar foi salvo e aí ele foi entregue aqui nessa baía aqui, que é do Colégio Naval, que chamam de Enseada das Neves. E aí entregaram o cara por aí, ele falou assim, não, com promessa eu vou construir uma igreja e construir nessa ilhota que tinha aqui, né? E a outra é que encontraram um santo pescando assim aqui na região, deram pro convento e o santo voltava para uma pedra aqui de madrugada, assim. Quando iam olhar, o santo não estava no convento. E aí, pro santo ficar, colocaram uma capela lá, ali perto do Colégio Naval tem uma capelinha virada para cá, pro altar aqui dessa igreja, tanto que a igreja é virada para lá, para a direção do altar que fica ali na ponta do Colégio Naval. Tem uma santinha ali dentro. E aí construíram ela, mas assim, você vê que a fundação dela, pela época,
pedras enormes e tal. Provavelmente foi usada mão de obra escrava e o Ifan tombou ela porque ela tem essa projeção para frente, ou seja, um telhado sem ser fechado. Então a parte externa é coberta. Tem uma relação com o fato das pessoas assistirem do lado de fora, mesmo assim estando cobertas pelo tempo e tal. Essa estrutura arquitetônica fez com que o Ifan tombasse para patrimônio histórico. Muita gente não pode mexer, então todo ano na festa o pessoal vem, pinta, arruma, mas ela se mantém com basicamente a arquitetura original de muito tempo. Quando eu cheguei lá, a comunidade estava naquele dia fazendo algumas reformas para preparar a capela para a festa. Quase toda a estrutura da capela é original, mas algumas partes precisaram ser reformadas, como as telhas. As anteriores que tinham eram feitas moldadas na perna dos escravos, cara. Ah, sim. Aí só que tinha muito vazamento, aí tem uns 4 ou 5 anos, né, que fizeram a... trocaram o telhado todo. Tenho muita vontade de fazer isso. Não vai pro céu. Além do valor religioso, histórico e cultural que a capela tem, é também um ponto turístico muito legal, inclusive para quem não tem um barco. Nesse dia, haviam várias pessoas curtindo o gramado e as praias na volta da ilha. É um lugar bem perto da cidade e uma ilha com acesso super fácil de caiaque ou qualquer outro barco pequeno. E aqui também aconteceu a queda de um meteorito. Qual é que era o lance do meteorito aí, cara? Ele caiu ou pra cá, aqui pra fora no canal, ou ali dentro. E que ano foi isso? Cara, isso eu não me lembro mais, mas tem um relatório do Arquivo Nacional, do Museu Nacional, que a pesquisadora veio, fez todo o levantamento, porque esse meteorito foi parar na mão do Museu Nacional, se não me engano, por doação, e ele inaugurou uma classe de meteoritos, virou Angrito o nome. Eu acho que tinha que chamar Bonfito, porque o Bonfim é muito mais. Mas E aí ele inaugurou essa classe de meteoritos e ela foi procurar, porque do jeito que ele caiu, eles conseguem saber que tinha, tipo, uma segunda ou uma terceira parte, né? Então ela fez um levantamento aqui para saber quem que ficou com essas outras partes, né? Porque quando caiu, parece que tinha um cara, um médico. Lembro de ler uma história assim: um médico que estava passando com uma canoa com os escravizados e ele viu cair, tava voltando da ilha de um atendimento, viu cair, mandou os caras mergulhar para pegar. Aí os caras pegaram e, como caiu em partes, acho que uma parte, no relatório diz que foi para uma família da região, e aí foram procurar com os parentes da família, mas acabaram não achando, né? A conclusão foi que se perdeu, o rastro se perdeu. Mas uma parte é essa que está no Museu Nacional, que inaugurou a categoria desse tipo de meteorito. Caiu aqui ou ali, se não me engano. Até um tempo atrás fizeram uma expedição para ver se achava alguma coisa, mas é muito difícil, né? Corrente e tal. Mas ele caiu por aqui, tá bem aqui nessa região. Parece que os dois estão inaugurando uma nova modalidade de navegação em um laser. Gostou da carranca do meu laser? Esposa é enfeite. É pra espantar o quê? Cara, essa semana tem um sorteio muito especial para os apoiadores. Basicamente são 3 dias em um veleiro fantástico em Ibiza. Você não pode perder essa, e todos os apoiadores que apoiam com pelo menos R$10 podem participar. É só entrar lá no grupo do Telegram e preencher o formulário, que quarta-feira a gente vai sortear por volta das 8, 9 horas. A gente vai sortear lá dentro do grupo essa baita viagem. Claro, não está incluso o traslado até lá, terrestre e aéreo, né? Mas é um baita de um passeio. Então preenche lá, e se você não é apoiador ainda, considere, não por causa só desse sorteio, mas porque você quer ajudar o Hashtag Sal. Mas de qualquer forma, a gente está sempre fazendo sorteios e benefícios para os nossos apoiadores, porque eu sou muito grato à ajuda de vocês, de verdade. E independente do sorteio não, um passeio muito legal, também dá uma olhada no Instagram deles, é bem bacana. E tem mais uma novidade. Tem mochilas novas do Hashtag Sal rolando agora, que são muito legais, feitas pela Biro Design. E o tema delas é de lugares onde a gente passou. Então tem aqui, ó, Farol de Itapuã, que é lá em Porto Alegre, quando você entra no Guaíba, um lugar clássico, assim, muito bacana. Tem essa aqui de Ilhabela, que tem aquele farol também, que é a hora que você chega na ponta norte, né, de Ilhabela. Muito lindo. E essa aqui da Praia dos Vagabundos, que é fantástica, porque
Paraty não tem um farol evidente que a gente passa, assim, e reconhece. E esse aqui é o templo da vida a bordo no Brasil, eu acho, né? A Praia dos Vagabundos, onde tem uma galera morando. E essa aqui talvez seja a minha preferida. São mochilas que tem esse sistema aqui que pode virar bolsa também, então é super prático e você pode usar de várias formas. E você consegue comprar nesse site que aparece aqui embaixo. E assim como a gente sorteou aquele passeio, a gente vai sortear também 2 mochilas para os apoiadores. Mesma coisa, entra lá e preenche o formulário. Então, mais uma vez, nos despedimos de amigos. Estamos indo para outra cidade, no Rio de Janeiro. Mas antes, vamos dormir uns dias na Ilha Grande para esperar uma frente fria que nos leve até lá. Essa região vai dar muita saudade. Chegando no Abrão de novo, agora por um dia ou 2 no máximo, pra gente preparar para ir pro Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente tá subindo. Que lindo, hein? Ó. Lindo mesmo. Parece que é a Baía da Ilha Grande dando tchau para nós. E para isso ela preparou esse pôr do sol. É difícil mesmo se despedir daqui. Dos lugares que eu conheço, é onde a vida a bordo é mais fácil. Talvez mais prazerosa. Vai demorar muito tempo para ver outro pôr do sol por aqui. Por isso talvez a Ilha Grande nos fez esse tão bonito. Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então lá na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.